Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 210 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Isaías, capítulo de número 16, 17 e 18. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Vamos ler então? Capítulo de número 16 de Isaías vai dizer assim: Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Arnon. Elas dizem: ó Judá, dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar de sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo este orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão. Profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Aresete. Porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer, e se perdiam no deserto. Ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso, prantearei com o pranto de Jazer, pela vinha de Sibma. Eu as resgatarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Capítulo de número 17. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de sua cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será diminuída, e a gordura de sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na ponta do ramo mais alto.
e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados, no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu de Deus, de sua salvação, e não se lembrou da rocha de sua fortaleza. Ainda que você faça pelas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes de amanhecer o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam, e a sorte daquele que nos saqueia. Agora, capítulo de número 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse, olhando da minha morada: estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima caída já a flor, e quando as uvas amadurecerem, então podarás os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Espero que você esteja gostando e também esteja aí acompanhando essa jornada. Estamos no dia 210, então olha só o quanto tempo aí, como a gente já está caminhando nessa jornada. Estamos há um bom tempo perseverando nisso, hein? Então, meus parabéns aí para você que continua com a gente nesse desafio. E que Deus te abençoe também no prosseguimento para que a gente possa chegar no final vitoriosos. E é isso, gente. Um beijo da Sá e até amanhã!